IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre e Senhor Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro com os ouvintes que se dispõem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola, porque eleva. Faze luz no nosso entendimento e dá-nos condições de alcançarmos também aqueles nossos irmãos que, jungidos aos interesses imediatos do mundo das formas, ainda se mantêm distanciados dos divinos ensinamentos do teu Evangelho de amor, de luz e de paz. Com vocês, Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Um abraço fraternal a todos e também a você, Nara Carlone. Meu caro Eurípides, igualmente a você. Obrigado. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 583. A pergunta: desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? A resposta: não, porque para o espírito, assim como para o homem, existe a infância. Em sua origem, a vida é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Já a seção deste programa que responde perguntas dos ouvintes responderá hoje à pergunta da nossa prezada ouvinte Maria Abadia da Penha, de Franca. A Maria Abadia perguntou: quais serão as condições em que viverá o espírito depois da desencarnação? Aguardemos um pouquinho, minha cara Abadia. A resposta virá no final deste programa. Meus caros, o mês de outubro normalmente é tomado por atividades espíritas que lembram em comemoração do transcurso do aniversário do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, ocorrido no dia 3 de outubro de 1804. Como é do conhecimento de todos, Allan Kardec é pseudônimo do francês da cidade de Lyon, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec deixou uma obra de mestre, fazendo-nos todos seus discípulos, propiciando-nos a oportunidade de nos reconciliarmos com o Evangelho de Jesus, que havia há 18 séculos se esforçado por nos ensinar o caminho da luz. O exemplo a ser seguido, reconhecendo todavia que a humanidade levaria aquele tempo milenar
até que o Espírito Consolador que Jesus prometera tivesse condições de ser entendido pela sociedade que lhe cabia consolar pelas claridades do esclarecimento. Nascido Hippolyte Léon Denisard Rivaio desde cedo e a par das facilidades intelectuais, assistiam-lhe também a disposição de trabalhar na construção do homem. Pedagogo, filósofo, sociólogo, era o cientista por cuja ótica analisava com rigor tudo o que lhe caía no campo das observações. Soube incorporar nas suas atividades pedagógicas e didáticas as qualidades que marcavam a respeitada escola que cursara em Yverdon, na Suíça, dirigida pelo também humano e respeitável mestre João Henrique Pestalozzi. Pôde, graças a isso, prestar significativa contribuição à educação na França, escrevendo em forma de memórias, entre outros trabalhos pedagógicos, bem fundamentado subsídio à reforma do ensino do seu país, a qual foi imediatamente aprovada e aproveitada pelo governo francês. O Allan Kardec nasceu com a doutrina espírita, cujo livro fundamental é o Livro dos Espíritos, que recebeu a primeira assinatura Allan Kardec, nome que Denisard Rivaio tivera na sua anterior encarnação entre os druidas, o que lhe foi revelado por um espírito amigo. Quem nasceu antes, em 1804, foi o professor Rivaio. Ao identificar-se com a doutrina dos espíritos, Denisard deixou o nome legal, o seu nome de registro, e passou a ser definitivamente Allan Kardec. Captando as respostas dos espíritos por meio da equipe composta por médiuns rigorosamente escolhidos para as questões da realidade espiritual e da lei divina, Kardec, para a elaboração da doutrina, tudo submetia ao crivo da lógica para só depois considerar a matéria digna de ser inserida no contexto codificador. Muitas vezes acrescidas de notas esclarecedoras e observações profundas de sua própria lavra. Já contava 51 anos de idade quando se dedicou ao estudo e observação dos fenômenos espíritas. Jamais se deixou tomar daquele entusiasmo próprio dos jovens sem experiência. A própria reputação de homem probo e íntegro, culto e perquiridor, representava fator altamente positivo na consolidação do seu trabalho sério e missionário. Aos 53 anos de idade, dava divulgação a O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Em 1858, iniciava a publicação da Revista Espírita. O biógrafo Dr. Silvino Canuto Abreu, sobre Allan Kardec, escreveu: de cultura acima do normal entre os homens ilustres de sua idade e do seu tempo, impôs-se ao respeito de todos desde moço. Temperamento infenso, a fantasia sem instinto poético nem romanesco, todo inclinado ao método, à ordem, à disciplina mental, praticava, na palavra escrita ou falada, a precisão, a nitidez, a simplicidade, dentro de um vernáculo perfeito escoimado de redundâncias. Continuamos com a biografia de Allan Kardec, mas agora o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de César Tucci, na voz de Ronaldo Sabino, Janelas do Meu Coração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Se eu estou triste,
triste, tudo fica meio cinza. Se estou alegre, logo muda o tom. Se estou com raiva, então a coisa fica preta e fico achando que nada tá bom. Mas se eu quiser olhar o mundo de verdade e ver as coisas como elas são, eu tomo a chave do amor, da caridade, que abre a janela do meu coração. Eu tomo a chave do amor, da caridade, que abre a janela do meu coração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Se eu estou triste, tudo fica meio cinza. Se estou alegre, logo muda o tom. Se estou com raiva, então a coisa fica preta e fico achando que nada tá bom. Mas se eu quiser olhar o mundo de verdade e ver as coisas como elas são, eu tomo a chave do amor, da caridade, que abre a janela do meu coração. Eu tomo a chave do amor, da caridade, que abre a janela do meu coração. Que abre a janela do meu coração. Que abre a janela do meu coração. Damos continuidade à nossa singela homenagem a Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo no mês do seu nascimento. De semblante severo, quando estudava ou magnetizava, era cheio de vivacidade, amena e sedutora quando ensinava ou palestrava. Filho de pais católicos, preferiu situar-se na posição de livre pensador e homem de análises. Escreve a Revista Espírita de maio de 1869, após a desencarnação de Allan Kardec, e sobre ele. Incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e fazer-se compreender numa linguagem ao mesmo tempo simples e elevada, tão afastada do estilo familiar quanto das obscuridades da metafísica. Compungia-lhe a rigidez dos dogmas que o afastava das concepções religiosas. O excessivo simbolismo e ortodoxia religiosas tornava-o incompatível com os princípios da fé cega. Situado nessa posição em face de uma vida intelectual absorvente, foi um homem de ponderação, de caráter ilibado e de saber profundo, agora despertado para o exame das manifestações dos espíritos. Logo após a vinda de Hippolyte Léon Denisard Rivail ao mundo, e quando ele já se dispunha a buscar o conhecimento que lhe faria instrumento das instruções espirituais com as luzes do Espírito Consolador, em cumprimento da promessa de Jesus, na França de Napoleão Bonaparte, seus generais levaram ao povo a insegurança e a intranquilidade. Dominavam o materialismo e o ateísmo, mas, conforme registra o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, chegava o tempo de cumprimento da promessa do Cristo na última ceia, de que o Pai nos mandaria em seu nome o Espírito Consolador, revivecendo seus ensinos que os homens esqueceriam e ensinando muito mais, pois então a humanidade estaria preparada para bem entender o que antes houvera sido dito, na maior parte em parábolas. O espírito Humberto de Campos, na sua mensagem O Grande Missionário, psicografia do nosso inesquecível Chico Xavier, lembra que se João Batista foi o precursor de Jesus, Allan Kardec foi o precursor do Consolador prometido.
Foi nesse clima, meus caros ouvintes, que surgiu no plano terrestre Hippolyte Léon Denisard Rivail, na cidade francesa de Lyon, em 1804, oriundo de família tradicionalmente católica e de firme estrutura, baseada nos mais lídimos princípios morais. Muito cedo, Hippolyte revelou prodigiosa inteligência. Não tinha pendores para as atividades jurídicas, nem tampouco para as lutas nos tribunais, que na maior parte das vezes visavam interesses materiais. Sua inclinação era mesmo voltada para as indagações que visavam o porquê das coisas, das maravilhas das obras de Deus. A busca do saber da origem dos seres era uma de suas preocupações. Rivail era filho único e desde criança era bondoso, sincero nas palavras e nos atos, justo e digno, afetuoso para com seus pais e todas as pessoas. Firme no trato das suas atividades, a elas se entregava de maneira incansável. Começou seus estudos na sua cidade natal, sob rigorosa orientação, não só quanto ao desenvolvimento das matérias curriculares, como nos princípios de honradez e retidão moral, numa efetiva influência que lhe exerciam seus pais, bondosos e compreensivos. Naquele clima em que imperava a descrença e a insegurança, numa composição, todavia, engendrada pelas decisões do alto, Jean-Baptiste decide enviar seu filho Hippolyte a estudar em Yverdun, importante cidade suíça, sob os cuidados e corretíssima orientação instrucional e educacional do já mundialmente famoso educador João Henrique Pestalozzi, no seu próprio Instituto de Educação que estampava orgulhosamente o seu nome. Referentemente à escola de Pestalozzi, um fato significativo. Funciona ela num castelo que pertencera ao Duque de Zoering, que o vendera ao governo municipal de Yverdon, em condições especiais, sob o compromisso de que ali fosse ministrado ensino ao qual tivessem acesso ricos e pobres. A escola foi fundada no ano de 1805, portanto apenas 9 anos antes, mas o professor João Henrique Pestalozzi já gozava de respeitosa consideração em toda a Suíça, e seu nome tornado conhecido e respeitado como professor pedagogo em outras escolas suíças que cristalizaram o seu método de ensino que visava, antes de tudo, a valorização do indivíduo como ser em evolução. Alunos de todo o mundo buscavam ali o saber e o aperfeiçoamento como indivíduo, aurindo dessa figura exponencial de grandeza de coração e inteligência atilada, consagrada tanto à infância rica quanto à infância pobre e desamparada. Nova interrupção no assunto de hoje para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir do espírito de Ataúfo Alves pela psicografia de Jorge Resini, Recado. Quem disser que este samba não é meu, de samba não entende mesmo nada. O samba que ontem fiz e hoje faço nunca foge ao meu estilo, traz a marca registrada. Meu samba nasce do compasso do meu próprio coração. Não tem fraque nem cartola, é samba humilde, é cristão. Embora não frequente escola, Deus lhe deu uma missão. Vai, meu samba, vai contar a este povo, e do além voltei de novo pra cantar mais uma vez. Vai, meu samba, vai dizer ao homem triste que a morte não existe, dá o recado para Inês. Quem disser
que este samba não é meu. De samba não entende mesmo nada. O samba que ontem fiz e hoje faço nunca foge ao meu estilo, traz a marca registrada. Meu samba nasce do compasso do meu próprio coração. Não tem fraque nem cartola, é samba humilde, é cristão. Embora não frequente escola, Deus lhe deu uma missão. Vai, meu samba, vai contar a este povo, e do além voltei de novo pra cantar mais uma vez. Vai, meu samba, vai dizer ao homem triste que a morte não existe, dá o recado para Inês. Vai, meu samba, vai contar a este povo, que do além voltei de novo pra cantar mais uma vez. Vai, meu samba, vai dizer ao homem triste que a morte não existe, dá o recado para Inês. Vai, meu samba, se vai, 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 meu samba está indo. Vai, meu samba, se vai, 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 meu samba está indo. Vai, meu samba, se vai, 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 meu samba está indo. Hippolyte Léon estudou com João Henrique Pestalozzi por 8 anos e apenas 2 anos depois de sua matrícula tornou-se professor de seus colegas. Além das disciplinas do currículo, fez o curso normal, estudou teologia, filosofia e diversas línguas. Ainda em Yverdon, interessou-se pelo estudo do magnetismo. Casou-se em 6 de fevereiro de 1832 com a professora Amélie Gabrielle Boudet. Poeta e pintora, era dotada de muitas virtudes e a quem ele chamava carinhosamente Gabi. Rivaio, em 1835, teve que fechar o colégio que estabeleceu e manteve por pouco tempo em sociedade com seu tio. Viciado em jogo, seu tio e sócio acabou por perder os recursos que representavam a estrutura financeira da escola. Na venda do patrimônio, Rivaio obteve algum dinheiro que depositou nas mãos de um conhecido comerciante que logo depois faliu. Esses 2 grandes prejuízos, no entanto, não o abateram. Apoiado na dedicação de Gabi, aplicaram ambos a famosa divisa de Rousseau, que fora gravada na mente de Hippolyte pelo seu mestre Pestalozzi: trabalho, solidariedade e tolerância, e mais, uma inabalável fé em Deus. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec. Para o sustento da casa, passou a desempenhar a função de contador de 3 estabelecimentos comerciais, isto durante o dia, enquanto à noite continuava escrevendo obras didáticas e pedagógicas, traduzindo livros ingleses e alemães para editores franceses e dando aulas particulares. Lecionou diversas disciplinas no chamado Liceu Polimático, do qual tinha sido diretor. Sensível à necessidade de ensino à juventude pobre, que acolhia em sua própria casa para ensinar gratuitamente química, física, astronomia e anatomia comparada, o que fez durante 5 anos, até o ano de 1840. Era um exemplo de dedicação ao bem, uma vida dedicada à humanidade. Os fenômenos espíritas se repetiam em toda parte, ainda não entendidos e compreendidos. Os povos antigos chamavam os espíritos de gênios, deuses ou anjos. Assim, os egípcios, hindus, persas, fenícios, gregos, romanos, que tinham relação com o plano espiritual, com espíritos iluminados ou com espíritos inferiores ou até trevosos. Dirigentes religiosos criaram dogmas a partir dessas manifestações, mas não convenciam as indagações e, muitas vezes, acabavam por criar no espírito das pessoas a descrença na realidade espiritual, induzindo-as ao materialismo. Vamos nos reportar ao começo do cumprimento da grandiosa missão de Kardec.
Chegado o século XIX, as luzes se acendem, no cumprimento da promessa de Jesus. Em Paris, já se realizavam sessões mediúnicas sérias, mas havia também reuniões que se realizavam a título de divertimento, diante da existência das famosas mesas girantes. O magnetista Dr. Fortier, velho conhecido de Rivaio, em 1854, falou-lhe sobre tais mesas. Outro amigo seu e companheiro da juventude, chamado Carlotti, também lhe fala das mesas girantes. E mais amigos se entusiasmam e lhe falam também das mesas girantes que se moviam. Assim também o conhecido senhor Partier, que sabia tratar-se de manifestações extrafísicas. Foi na casa da senhora Pleine-Maison que o professor Rivaio assistiu pela primeira vez, em 1854, a diversos fenômenos mediúnicos. O sábio educador encarou a sério as manifestações a que assistia, não como divertimento, como tantos o faziam, mas ele estava ali, na verdade, vendo que ocorria uma manifestação de uma realidade natural do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Continuou a assistir às reuniões na casa da senhora Pleine-Maison. É nesse lar amigo que veio a conhecer a família Boudin, que também realizava sessões mediúnicas em casa. Então foi na residência da senhora Emílie Carlos Boudin que o professor Rivaio realizou profundos estudos dos fatos espíritas, utilizando como excelentes médiums duas filhas do casal anfitrião, Caroline e Julie Boudin, em sessões espíritas especialmente realizadas. Começa a surgir a codificação do Espiritismo, com o primeiro e fundamental livro da doutrina. Realizada essa façanha luminosa, por meio da comunicação de espíritos superiores, instruindo e respondendo a perguntas de Rivaio, com 501 questões, as quais foram posteriormente desdobradas e outras acrescentadas, passando a contar o Livro dos Espíritos com 1018 questões. Esses ensinamentos dados pelos Espíritos, preparados para o cumprimento da divina promessa de Jesus, constituíam, na verdade, a terceira revelação, o farol a servir a humanidade na compreensão e no entendimento da realidade de um mundo que não vemos. Informado que ele se chamava Allan Kardec numa vida anterior, ao tempo de Júlio César na Gália, que era o antigo nome do território francês. Zéfiro era o nome do espírito informante que completara dizendo que Kardec fora um sacerdote druida, a quem servia como inferior hierárquico, mas grandes companheiros nas lides religiosas entre os gauleses. Zéfiro, que era então seu subordinado na hierarquia sacerdotal, esclareceu ao amigo Kardec da missão que se iniciava e que ele ajudaria do mundo espiritual. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711 0100.
Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Outros benfeitores espirituais também anunciaram a Kardec a importância da sua missão e que também o ajudariam. Mas Kardec guarda segredo de tudo e pôs-se a trabalhar incansavelmente e de forma ininterrupta. Outros médiuns colaboraram na realização de O Livro dos Espíritos. Além de Caroline e Julie Baudin, participaram também a senhora Ruth Celina Jafé, Aline Carlotti e outros. O Livro dos Espíritos vai se tornando conhecido. A escritora inglesa Anna Blackwell adere ao Espiritismo e o traduz para sua língua. Maurice Lachatre, como que exilado na Espanha, em Barcelona, receberia cerca de 300 livros encomendados a Allan Kardec, mas foram queimados no chamado Auto de Fé de Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861. Muitos outros intelectuais que conheciam Kardec como homem de lógica e rigor científico, filósofo e pedagogo respeitado, leram a sua obra com apressadas e positivas manifestações. Entre eles, Camille Flammarion, astrônomo famoso, e o escritor e poeta Victor Hugo, assim como também Balzac, Teófilo e Gautier. O próprio imperador Bonaparte III, sobrinho de Napoleão, solicitou a presença de Allan Kardec no palácio e com ele manteve conversa sobre a doutrina que florescia. Começa Kardec, em 1º de janeiro de 1858, a publicar a Revista Espírita, que manteve e dirigiu até a sua desencarnação, em 31 de março de 1869. Durante a vida de Allan Kardec, como professor, o pedagogo Hippolyte Léon de Desarts Rivaio produzira as seguintes obras sobre educação e outras: Plano proposto para melhoramento da instrução pública, em 1828, Curso prático e teórico de aritmética segundo o método Pestalozzi, para o uso de professores e das mães de família, isto em 1824. Gramática francesa clássica, em 1831. Manual dos exames para os títulos de capacidade. Soluções racionais das questões e problemas de aritmética e de geometria. Este em 1846. Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848. Programa dos cursos usuais de Química, Física, Astronomia e Fisiologia que ele professava no Liceu Polimático, ditados normais dos exames da Municipalidade e da Sorbona. Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, em 1849. Esta obra era muito apreciada na época do seu aparecimento e da qual ainda recentemente eram tiradas novas edições. Eis o Pentateuco Kardeciano ou Pentateuco Espírita, que tem como base o Livro dos Espíritos ou as chamadas obras básicas. São eles: o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864,
O Céu e o Inferno, publicada em 1865, e A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, publicada em 1868. Importa também que incluamos o livro Obras Póstumas, que trata de uma compilação de escritos do codificador, lançada póstumamente em Paris, em janeiro de 1890, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Meus caros, estamos vivendo o 47º mês de Kardec, realização da USE Intermunicipal de Franca. Durante todo o mês de outubro, espíritas e não espíritas de Franca e região estão tendo palestras ao vivo, todos os sábados e domingos, pelo canal da USE. As palestras são sempre às 20 horas e o evento tem como tema central coerência doutrinária. Hoje teremos palestra a cargo da oradora Sônia Lúcia da Silva Rodrigues de Franca sobre o tema As Parábolas de Jesus e o Espiritismo. No dia 16, sábado, Joel Barbosa de Oliveira, também de Franca, falará sobre o tema A Mediunidade na Visão Espírita. No dia 17, domingo, Tato Save, de Bauru, São Paulo, dissertará sobre o tema Progressão dos Espíritos, Coerência e Justiça. Nas próximas edições deste programa informaremos de mais datas e palestrantes. E muita atenção, porque isso interessa a todos. Lembramos que, durante todo o mês de outubro, em regozijo à realização do 47º mês de Kardec, em homenagem ao codificador do Espiritismo, e exatamente como acontece em todos os anos, a livraria do Idefran concede descontos especiais na venda de livros espíritas, justamente como maneira de homenagear o codificador da doutrina que esclarece, Allan Kardec, cumprindo o que ele mesmo fazia e desejava que continuasse sendo feito em todo o mundo, a divulgação do Espiritismo. Aproveite para ler e enriquecer a sua biblioteca com os descontos especiais da livraria do Idefran. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Alda Oliveira da Silveira Pinto, constante do livro Entre Duas Vidas, psicografia de Chico Xavier. Alda se dirige aos seus queridos, ansiosa que entendam o processo que realiza a acomodação de todos nós no plano do qual viemos e transmite tranquilidade o quanto consegue ante as emoções da separação. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu querido Ismael, nossas preces a Deus por nossa paz e bom ânimo são constantes. E aqui estamos, numa festa de luz. Os corações unidos são estrelas. As palavras da fraternidade são bênçãos. E um caminho se descerra para todos. A estrada de união e de amor para o mais alto. Quisera que todos os nossos companheiros de grupo estivessem materialmente conosco, embora saibamos que a nossa comunhão espiritual se mantém sempre intacta. É que o júbilo é tanto que me sinto como que enlevada
por uma felicidade nova. Há de nos comunicarmos entre os dois planos, com a mesma confiança e a mesma ternura de nosso lar. Realmente, nossas queridas Terezinha e Zoé, com a nossa querida Ada e os demais corações queridos que se encontram no rio, braços afetuosos que me ampararam, a fim de que eu fale a você com o carinho que a morte não conseguiu apagar. Devo a todos eles, devemos nós dois a todos eles, tesouro de bênçãos do nosso intercâmbio incessante. Por isso mesmo, o meu pensamento se volta enternecido para as nossas reuniões abençoadas, contemplando nesta casa de paz e fraternidade a continuação da nossa seara de amor e luz. Ó Ismael, como agradecer a Deus tanta alegria! Rogo a você para que ambos estejamos prontos ao chamado do Senhor, que nos pede servir. Transformemos a nossa saudade em esperança, na esperança que nos restaure as energias para trabalhar sempre mais na construção do bem. Há 3 anos estamos à distância do ponto de vista físico. A separação que dói em você, dói profundamente também comigo. A sensação de vazio, a princípio, foi para mim indisfarçável e dolorosa, mas aos poucos escutei com seus ouvidos as lições de nossa fé e reconfortei-me. Nossos benfeitores do alto, particularmente aquele a quem o nosso respeito identifica por nosso irmão maior, traziam-me para o refazimento em nosso próprio clima particular. Para recuperar-me, meu filho, precisei do calor de sua presença, assim como a criança que inicia a existência na terra necessita dos braços de pai e mãe. A saudade era então angústia, aflição, tristeza, dor, conquanto a fé viva que nos alimentava e alimenta o caminho e o coração. E os nossos amigos queridos, dos nossos grupos, foram meu apoio, à maneira de irmãos benditos, a me suportarem a seu lado para a justa restauração. Agora que nós dois atravessamos a neblina espessa, agora que um novo dia raiou para nós ambos, venho pedir a você, querido Ismael, para querer a vida terrestre assim como é, com o imposto da saudade que a morte lançou em nossa necessidade de resgate e sublimação. Sei que você ama a vida, que é sempre a vontade de Deus. No entanto, rogo a você para nos sentirmos mais juntos, de modo a nos reerguermos com mais força para a certeza na sobrevivência. Nossos filhos queridos já não são mais apenas nosso Hélio com Nazaré, e os nossos netos queridos já não é apenas a nossa Albinha, filha do coração, mas é agora toda a legião dos que sofrem nas 2 vidas, a da terra e a do mundo espiritual. Desde muito você pode observar que em nossos sonhos, em nossa seara, em nosso grupo de casa, venho procurando a reforma íntima. No entanto, a minha admissão ao serviço dos caminheiros do bem me transformou de maneira fundamental. Quando as nossas queridas amigas Dejanira e Deusarina me ofertaram aquele colar de flores, dito-me foi que o emblema representava o nosso anseio de trazer frutos de caridade e trabalho, progresso e aperfeiçoamento para Jesus. E creia que recebi as suas flores, não o fiz sozinha, mas compartilhando com você de minha esperança e de minha felicidade. Posso dizer a você que seu ingresso aos caminheiros do bem igualmente se verificou no mesmo instante.
Somos companheiros no lar e na tarefa. Estamos nós dois na estrada, porque o objetivo de nossa instituição espiritual é receber-nos como somos, com as imperfeições que ainda trazemos, para avançar, operando e servindo na edificação da felicidade alheia. Viva assim, meu filho, viva muitos e muitos anos, no corpo valioso que Jesus nos deu para os seus encargos de missionário do bem. A separação é ilusória. Suas mãos estão nas minhas, tanto quanto meu coração está no seu coração. Seus pensamentos terminam em meu cérebro, assim como as emoções que me tocam o espírito se completam no seu peito. Estamos tão juntos, quais duas fontes que se reuniram imperceptivelmente para seguirem constante e irreversivelmente emanadas para o acesso à grandeza do mar. Você e eu nunca estaremos distantes. Quem ama vive no ser amado. Esta é uma lei de Deus. As nossas tarefas vão crescendo e estou feliz, ou melhor, estamos felizes, imensamente felizes com isso. Creia, Ismael querido, e jamais quanto agora me sinto tão unido a você para o nosso trabalho. As organizações humanas, mesmo as mais queridas, vão passando, mas a família maior segue aumentando e aumentando constantemente. Hoje, os nossos amigos desamparados, os nossos enfermos sem ninguém, os companheiros da provação e as criancinhas sem lar são nossos filhos da alma. Com isso não quero dizer que nosso Hélio e nossa Albinha jazem esquecidos. Eles estão cada vez mais vivos em meu carinho e em minha memória. Entretanto, parece que a sua fé e a sua compreensão me fizeram sair de uma concha em que me isolava. Nossos filhos são os nossos tesouros, mas penso que a nossa fé é um tesouro que Deus concedeu em nós a todos aqueles que esperam por nós em condições mais difíceis que as nossas. Aprendemos hoje que dar é receber e que auxiliar é investir. Aí na terra, tanto pensamos nisso, no sentido de garantir-nos no que se refere à tranquilidade e segurança, mas hoje, com você mesmo, vou percebendo que entregar nosso entendimento em forma de auxílio aos outros é fazer seguro de vida espiritual. Ajude sempre, filho do meu coração. Aqui, a esposa é, acima de tudo, também mãe. Compreendo agora com mais lucidez tudo quanto devo a você, e o meu coração se enternece, não só para amá-lo cada vez mais e sempre, mas também para abençoá-lo em todos os seus passos e pensamentos. Auxilie quanto puder. E se um momento aparece em que o auxílio, se não veja oculto pela cortina de sombra da incompreensão, auxilie mais ainda, e nunca se diga visitado por indiferença ou ingratidão. Todos somos filhos de Deus, e nessa qualidade de filhos de Deus, nos cabe compreender-nos mutuamente. Se é preciso esquecer a neblina em que às vezes se escondem os que não nos possam aceitar ou entender, nós também fomos assim, viajores enganados pela noite da ignorância. Quantas vezes Jesus pedia de nós entendimento e bondade, sem que pudéssemos responder? Não existem males no sentido da delinquência. Há ilusões, e nessas ilusões nós outros todos andamos.
Diga aos nossos companheiros e irmãs queridas dos nossos grupos de oração para persistirem na fé, um trabalho incessante no bem. Nesse propósito, comecemos sempre de nós mesmos, perdão para nós mesmos, entendimento e paciência, humildade e amor de uns para com os outros. Peço à nossa Teresinha confiar em suas energias mediúnicas sempre mais. A ela, nossa Ada e a nossa Zoé, o nosso agradecimento. Aqui se encontram muitos amigos, entre eles nossa Marocas, a irmã Brasilina, nossos amigos Alcides e Oswaldo Santos, além de nosso irmão maior, que me ajuda a escrever. Lembranças a todos, sem esquecer nossa Alba querida, com o carinho de minha saudade a todos, e a você, meu esposo e meu amigo, meu apoio e meu filho. Que dizer para terminar? Direi que continuaremos, que as nossas alegrias e as nossas lágrimas se misturam na caminhada do bem. Direi que para nós a morte é o amor sem adeus. Não consigo mais escrever, mas em pensamento e coração prossegue com você, sempre com você, a sua Alda. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Na sessão que atende a perguntas dos ouvintes, será atendida hoje a nossa prezada ouvinte, Alaide Costa Silva, de Franca, que perguntou: o exercício da nossa liberdade de agir, o chamado livre-arbítrio, é mesmo condição essencial para determinar a nossa felicidade ou infelicidade na vida futura? Como conquistarmos a felicidade verdadeira se nos é tão difícil mantermos uma vida reta? Vamos saber isto agora, minha cara Alaide, e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro Jaime Batista da Silva. Antes de responder propriamente a pergunta, devemos considerar que a morte, assim como o nascimento no corpo de carne, ou seja, o retorno do espírito ao mundo espiritual e a reencarnação, são acontecimentos de extrema importância na vida do espírito. Todavia, os efeitos da morte sobre o espírito não são os mesmos para todas as criaturas. O que irá acontecer depois do fenômeno chamado morte? Ou como o espírito irá se situar? Vai depender do tipo de morte por que ele passou e do tipo de vida que levou antes de desencarnar. Se enquanto encarnado viveu uma vida digna, dentro dos preceitos do Evangelho, se auxiliou quantos o procuraram, atendendo ao dever da caridade, se não fez mal ao seu irmão, assim considerados todos os filhos de Deus, enfim, se fez tudo ao seu alcance, no sentido de minimizar a dor do próximo e desencarnou de forma natural, ou seja, pelo esgotamento de suas energias físicas, alcançará a pátria espiritual de consciência tranquila, funcionando a morte como uma libertação, já que seu organismo físico de nada mais lhe servia. Gozará, então, do reconhecimento de seus amigos e familiares da espiritualidade, além dos benefícios da missão cumprida na Terra. Tão logo seja possível, estará ele novamente envolvido
com atividades que o permitam continuar trabalhando em favor do próximo, de vez que não existe satisfação maior aos espíritos evoluídos do que fazer o bem a todos que dele necessitem. Por outro lado, se enquanto encarnado não cogitou da vida futura, se não praticou a caridade, se viu no próximo um estranho e não um irmão, um filho de Deus como ele mesmo, se não valorizou a família, se fez coisas condenáveis, indignas de um filho de Deus, ao morrer terá que enfrentar o pior de seus algozes, a própria consciência. Então sofrerá, pois mesmo com o arrependimento, perceberá que perdeu um tempo valioso e, mais que isso, terá que voltar para refazer as coisas erradas e tentar fazer o que não conseguiu. Isso se desencarnou normalmente, pelo esgotar de suas energias físicas. Se retornou ao mundo espiritual de maneira forçada, por exemplo, via suicídio. Muito tempo levará para recuperar o tempo perdido. Conveniente e oportuno lembrar que as coisas materiais exercem um fascínio muito grande sobre todas as criaturas. Daí porque, embora tenhamos nos comprometido em realizar muitas coisas positivas enquanto encarnados, compromissos assumidos quando ainda na espiritualidade, ao aqui chegarmos, facilmente nos esquecemos desses compromissos, habituados que estamos ao atendimento de nossos interesses imediatistas. Ainda bem que temos como Pai e Criador um Deus soberanamente justo e bom, que entende nossas fraquezas e mazelas e, via reencarnação, nos propicia quantas oportunidades forem necessárias para nos ajustarmos com a lei. Envie sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 16-3721-8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviá-la diretamente à produção do programa Ligação ou Zap 16 98128 3863. Só o esquecimento do mal consegue pacificar o terreno revolto do nosso espírito, possibilitando novas plantações. Com esta observação do espírito Meimei, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Nara Carlone e Eurípedes Mendonça. Participação de Alaide Costa Silva e Euri Carvalho. Inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. E o Jaime. Esqueceu do Jaime. Então volta. Não, mas... Não? Volta? Sabe por quê? Sim. Ele pôs, parece que uma pergunta aqui. Então vamos ver, tira aqui. Vai lá, participação. Participação de Alaide Costa Silva, Jaime Batista da Silva, Euri Carvalho, inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Que estejamos todos sob as bênçãos de Jesus. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo, a partir das 9 horas. Para ouvir Sementeira Cristã, em tempo real, no Google. radioidefran.com.br. A qualquer hora, no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E podem também ouvir o Sementeira Cristã, quando quiserem, no canal Rádio Idefran no Spotify.
no Google Podcasts e também no Apple Podcasts. E podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar, baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira